Pastor Hélio vai ministrar a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, querido, tudo isso pastor, Pai, que as palavras dele, Pai querido, sejam para nós, Pai de Deus. Aleluia. Jesus, dê sabedoria a ele. Pai querido, tenha misericórdia. Pai, abençoe ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus para os irmãos e irmãs. Quero convidar você a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Cremos que Deus tem algo a tratar conosco nesta noite. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que aqui receberam a unção de Deus para o serviço na casa do Senhor, o que anima o nosso coração e nos dá exemplos de incentivo para que outros irmãos também venham a pôr a mão no arado para estar atuando em favor da igreja, em favor da obra do Senhor, amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Compartilhe a Bíblia com alguém que esteja ao seu lado, que porventura não tenha a Bíblia em mãos, para que todos possamos compartilhar da leitura dessa noite. 1 Coríntios 1, versículo 26. Quem leu, diga: eu quero amar a escola dominical. Mas ninguém encontrou não, hein, pastor? Quem encontrou, 1 Coríntios 1, 26, diga: eu quero amar a escola dominical. Amém? Na escola dominical nós aprendemos a manusear a Bíblia, a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia. Enfim, a escola dominical é uma atividade oficial da nossa igreja e nós devemos estar participando e interagindo, entendendo a palavra de Deus. Amém? 1 Coríntios 1, versículo 26 diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Você pode se assentar, nós estamos debaixo da palavra de Deus, palavra essa que anima o nosso coração, que nos dá incentivo e fortalece a nossa vida, e nessa noite não será diferente em nós. Amém? Uma palavra conhecida da igreja, onde Paulo trata com a igreja de Corinto acerca da vocação daqueles irmãos. Irmãos esses que foram um dia chamados por Deus para o serviço na obra do reino de Deus, e Paulo traz um alerta para que os irmãos reparassem, observassem na vocação de Deus para a vida de cada um deles. E eu quero que você cutuque o seu irmão aí e fale assim, ó: você pode ser anônimo para o mundo, mas você é conhecido por Deus. Amém? Glória a Deus. E diante dessa palavra de Paulo, onde ele traz aos irmãos o desejo de que eles observassem a sua vocação, de terem um dia sido chamados, vocacionados, convocados por Deus para o serviço, nós nos lembramos de alguns convites que Deus fez ao povo ao longo da história da humanidade. Nós colocamos aqui apenas 4 de tantos outros convites que Deus fez ao seu povo. Nós relacionamos aqui Isaías 55, versículo 6, quando diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Temos ainda o convite de Jeremias 33, 3, que diz: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Temos ainda Tiago, capítulo 4, versículo 8, onde Tiago diz para o povo: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. E ainda, por final, temos Apocalipse 3, versículo 20, que muitas das vezes nós pregamos e dizemos esse versículo para as pessoas que estão lá fora, mas ali João estava falando para a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei, cearei com ele
e ele comigo. Muitas das vezes utilizamos essa palavra para o ímpio lá fora, mas essa palavra estava direcionada à igreja do Senhor. Ele estava à porta, batendo, e aquele que ouvisse a sua voz e abrisse a porta do seu coração, da sua vida, ele entraria, cearia com ele e ele com o Senhor. Muitos foram os convites de Deus, muitos foram os chamados de Deus, muitos foram as convocações que Deus fez para o povo ao longo da história. Muitos desses convites foram aceitos, outros convites foram rejeitados, muitos convites de pronto foram atendidos pelo povo, outros demorou um pouco mais, outros ainda não deram ouvidos ao convite do Senhor. Mas nós louvamos a Deus, porque eu e você que estamos aqui nesta noite, um dia, ao ouvir esse convite, nós dizemos: Senhor, eu quero atender ao seu convite, eu quero atender ao seu chamado, eu digo sim para o Senhor, eu abro meu coração para que o Senhor entre, faça morada em mim, para que o Senhor entre e me lance na obra a qual o Senhor tem me chamado a fazer. E o interessante é, irmãos, que aquele que faz o convite, aquele que faz o chamado, aquele que dá a convocação, ele nos dá garantia, porque ele diz: ó, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Ou seja, a partir do momento que o homem, a mulher, o jovem, o juvenil, a criança atende ao convite de Deus, ele tem a garantia de Deus que ele não será lançado fora. Deus nos dá essa garantia, Deus nos dá essa chancela, esse selo de garantia de que Ele estará conosco e não nos lançará fora. Em relação ao convite de Deus, ao chamado de Deus, nós temos uma parábola muito conhecida no texto de Lucas, quando Jesus diz acerca de um homem, um dono de uma casa, que preparou uma grande ceia, um grande banquete, e quando tudo estava pronto, ele mandou que os seus servos saíssem às ruas e convidasse, chamasse aqueles que haviam sido convidados para aquela grande ceia. Mas diz o texto que aqueles que foram convidados começaram a recusar o convite. Eu comprei um campo e tenho que ir lá ver, eu comprei uma junta de boi e tenho que experimentar, eu me casei e estou envolvido com as coisas desta terra. Ou seja, aqueles que de primeira mão haviam sido convidados para o grande banquete, para a grande ceia, no momento certo, no momento oportuno, no momento de desfrutar, eles recusaram o convite. E os servos voltam para casa e dizem: Senhor, eles não querem vir, recusaram o seu convite. Mas aí o dono da casa diz: ó, saia pelas ruas, pelos becos, pelas praças, pelas vielas, pelos atalhos, traga todos quantos vocês encontrarem, para que a minha casa esteja cheia. Esse é o desejo de Deus, que a casa dele esteja cheia. E por isso ele me chama, por isso ele te chama a sair pelas ruas, a convidar pessoas, a dizer o que Deus tem feito neste lugar, a dizer que existe um Deus que pode mudar a situação, a declarar para o povo de Anchieta, em Bacia de Anchieta, que existe um Deus que é poderoso para reverter qualquer quadro, um Deus poderoso que é capaz de trazer o seu filho de volta, a sua filha de volta, tirar o seu esposo da bebida, do alcoolismo, e como a irmã profetizou aqui, seu esposo entrar por essas portas e declarar que só o Senhor é Deus, é vir à igreja, à casa do Senhor juntamente contigo, de mãos dadas, e você poder declarar como Josué declarou: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. E aí diz o texto que os servos voltaram e falaram: Senhor, feito está como tu mandaste, mas ainda há lugar, há espaço na casa. E aí ele diz: volte novamente para as ruas e chame cegos, aleijados, mendigos, aqueles que estão desprezados, excluídos pela sociedade, aqueles que são anônimos, traga todos eles, para que a minha casa esteja cheia. E aí, isso se dá comigo e contigo. Um dia nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, presos no engano deste mundo. Estávamos pelas praças, pelas ruas, pelas vielas, pelos becos, mas um dia o Espírito de Deus, o mensageiro de Deus, foi enviado, e Deus disse: ó, vai pela Coronel Josué, vai pela Rua Tapuia, vai pela Cumatá, pela Almeida Baixo, pela Faustino Lins, pela Edgar Barbosa, pela Aloysio Lira, e traga esses homens e mulheres para que a minha casa esteja cheia. Deus enviou o seu mensageiro na tua rua, na tua casa, para te trazer aqui, e Ele quer que você e eu
dizer: venha para a bacia de Anchieta, porque Deus pode transformar a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas talvez você pense: irmão, quem sou eu? Como pode o Senhor querer me usar? Deus poderia usar o Billy Graham, Deus poderia usar o Marcos Gregório, Deus poderia usar o Silas Malafaia, Deus poderia usar o Bispo Paulo Locke, Deus poderia usar John Wesley. Queridos, o texto diz bem claro: não foram homens, muitos sábios, segundo a carne, nem poderosos, nem de nobre nascimento. Pelo contrário, Ele chamou a mim, Ele chamou a você, anônimo para o mundo, anônimo para a sociedade, anônimo muitas das vezes para as autoridades governamentais, mas conhecidos por Deus, chamados por Deus pelo seu nome. Deus te chama pelo seu nome e diz que nós somos dele. Nós cantamos aqui: eu tenho a marca da promessa, eu sei que a minha hora vai chegar. Nós cantamos: eu vou viver uma virada em minha vida. Queridos, aquilo que nós verbalizamos, nós precisamos tomar posse disso e declarar: ainda que eu seja anônimo para o mundo, eu sou conhecido diante de Deus. Ainda que o mundo vire as costas para mim, as minhas orações